quando você tá disputando uma final de conferência, você teve poucos jogos de uma final de NBA, e você vê a sua diretoria não te ajudando, eu acho que isso, Bruno, gera uma rusga muito grande no vestiário. Sim. Principalmente pelo Jimmy Butler, que é o líder desse elenco. Começando mais um bloco aqui do 3 Pontos e a Falta. Hoje vamos falar do Miami Heat, que na temporada 2020-22 foi o primeiro colocado da Conferência Leste, esteve a poucos jogos de ser finalista da NBA e agora na atual temporada briga ali na 10ª posição da tabela. Se a temporada acabasse hoje, estaria na última vaga do play-in. E, bom, alguma coisa deu errado, né, pra ter essa queda tão absurda de rendimento. A gente vai debater isso daqui. Mas antes, obviamente, vamos aqui fazer aquele pedido encarecido pra você que está assistindo a gente, ou você que tá ouvindo aqui, pra você curtir o vídeo no 3 Pontos e a Falta e assinar o canal 3 Pontos e a Falta. Ajuda a gente a chegar a cada vez mais fãs de basquete. A gente conta com o seu apoio pra fazer aqui o rolê dar ainda mais certo, mais que já tá dando, porque o negócio tá legal. A gente agradece, inclusive, aqui todo mundo que tem dado a força nos últimos episódios e nas últimas semanas. Filipão, tem muita coisa pra falar a respeito do Miami Heat. Eu acho que muito disso passa pelos... Em parte, eu acho que passa por apostas que eu acho que foram erradas, mas parte disso passa também pelo rendimento dos principais jogadores, né? Ou talvez o não rendimento, tendo em vista que o time teve muita lesão nesses primeiros 20, 25 jogos da temporada. O que você acha que foi o que prevaleceu mais, assim, para o time cair tanto de uma coisa de poucos meses, assim? Foi uma loucura, né, cara? Você mencionou, é muito legal você trazer esse número aí, né? O Heat ano passado, nessa época do ano, disputava a liderança da conferência, e esse ano é nem sombra de quem é, né? E você mencionou também, Bruno, as lesões, que eu concordo também que foi um fator muito importante, que a gente debatia, né? Cara, o Heat não é um problema, porque quando esses caras voltarem, quando o time titular voltar, eles vão se acertar. Só que não tem sido o caso, né? As últimas partidas da semana passada agora, principalmente, o Heat jogou finalmente com o seu quinteto inicial, né? Com o retorno do Jimmy Butler. Só que, Bruno, o Heat é o 24º ataque da liga só, embora eles tenham a 13ª defesa. Ou seja, o time não tá conseguindo encaixar o seu jogo ofensivo, né? Então, assim, eu vou pegar os últimos 4 jogos, principalmente da última semana, que foram 2 derrotas muito doídas em casa, que chamaram muita atenção, Bruno, e que pra mim envelopam e são, assim, basicamente o resumo da temporada do Heat, que foi a derrota pro Detroit Pistons, que não tinha o Jimmy Butler, que levava a gente a imaginar, pelo menos o Jimmy não tá jogando, né? Quando ele voltar, melhora. Só que agora, na noite de sábado, eles jogaram contra o San Antonio Spurs com o Jimmy Butler e ainda assim perderam. Então, assim, quando você joga em casa contra o San Antonio Spurs e você perde, Bruno, com o Jimmy Butler fazendo 30 pontos, alguma coisa tá errada, né? E os dois times, que eu citei, o Detroit Pistons e o San Antonio Spurs, são 2 dos 6 piores ataques da liga. Ainda assim fizeram... times de tanque, né? São times que entraram no campeonato com outro objetivo, né? Pra perder, né? E mesmo assim fizeram 120 pontos por 100 postes de bola contra esse time do Heat, que tem tido muitos problemas, Bruno. Um problema que eu tirei pra mencionar aqui é o banco. O banco do Heat tem sido um problemaço esse ano. Ano passado eles eram o 7º melhor banco da liga, e hoje eles são apenas o 27º. Eles estão menos 35 no plus-minus, nos 39 minutos, sem o Tyler Hero, nessa stretch desses jogos que eu mencionei semana passada. O Oladipo voltou, mas quando ele tá em quadra, o time tomou, Bruno, concedeu 122 pontos por 100 postes de bola, nesses 63 minutos do Oladipo em quadra, o que é muito insatisfatório. Dwayne Dedmon também, que é o pivô, que é um cara de alto volume de arremesso, né, alto índice de conversão de arremesso, por ser um pivô, por jogar na área restrita, 5 de 21 nos últimos 4 jogos. O Max Strus, que vinha sendo importante, simplesmente não jogou no segundo tempo contra o San Antonio Spurs, por algum motivo. O Duncan Robinson sequer vem jogando nos últimos jogos, tem conseguido entrar um pouquinho, mas não é nem sombra daquele Duncan que foi tão importante na bolha. O Gabe Vincent, que tá machucado, tem estado menos de
30% de bola de 3. Então, Bruno, isso mostra uma carência, né, de opções ofensivas na segunda unidade. Sim. Que pra mim passa pelo fato também de que o Tyler Hero virou titular, né? A gente mencionou, eu trouxe o número que o Heat era o 7º melhor banco ano passado, passava porque tinha um Hero muito consistente vindo do banco, né? Pontuando consistentemente, pontuando, sendo clutch quando precisava. Quando o Jimmy Butler saía da quadra, era ele quem tomava as diretrizes, tomava as direções, tomava as rédeas do ataque do Heat. Só que esse ano eles perderam essa identidade, né? A decisão foi óbvia, eu não culpo, a gente também fez a campanha pro Hero ser titular, né, Bruno? Que ele era, Sim. em diversos momentos, o melhor jogador do Heat, né, nos playoffs do ano passado. Mas como eu vim falando, isso custou a eficácia, a eficiência da segunda unidade, que agora depende basicamente, Bruno, de um lampejo do Oladipo, que é um cara com quem eles não podem contar, né? A impressão que eu tenho é que o Eric Spoelstra tá tentando ainda encontrar uma segunda unidade sabe, com a qual ele possa ter confiança, que não tem acontecido, né? Só que o tempo tá passando, Bruno. Tá chegando num ponto importante da temporada, né? Mais de um terço da temporada já aconteceu, e eu tô começando a ver umas linguagens corporais não mostrando coisas muito animadoras. O Jimmy Butler, por exemplo, depois do jogo contra o Spurs, que ele fez 30 pontos, vale mencionar, e ninguém do time ajudou ele deu uma entrevista muito emputecido, digamos assim, mas não. Ele já é um cara que não é muito de, né, esconder o que ele tá pensando e o que ele tá sentindo, né, quando as coisas estão erradas. E ficou muito evidente agora. Ele disse, primeiramente, o que chamou atenção, ele disse que estava cansado de ter que vir, tipo assim, de ser o capitão do time pra dar desculpa. E o segundo que ele falou assim, Bruno, numa tradução mais ou menos assim, literal, ele disse assim, pô, a gente tem que se unir, não importa quantas pessoas estejam disponíveis no nosso elenco. Aí, Bruno, eu fui entender que, pelo fato de que esse jogo tinha sido a primeira vez em muito tempo que eles estavam com o time completo, com o titular, né, e com o banco também completo, eu fui entender e fui pesquisar que o Heat, Bruno, tem 14 jogadores no elenco hoje. Eles teriam direito, né, a mais um, até o 15º, só que eles não estão indo atrás. Ou melhor dizendo, a diretoria não está indo atrás porque não quer pagar o Luxury Tax. Uhum. Então, assim, eu entendi essa frase do Jimmy Butler, Bruno, uma grande alfinetada na sua diretoria. Por quê? Você tem que entender, tipo assim, você entende a diretoria não querer entrar no Luxury Tax, porque vale dizer que ano que vem a renovação do Tyler Hero e do Jimmy Butler vai colocá-los em cima do Luxury Tax de qualquer maneira. Mas, cara, quando você é um jogador, Bruno, e como você mencionou no começo do bloco, quando você tá disputando uma final de conferência, você teve há poucos jogos de uma final de NBA, e você vê a sua diretoria não te ajudando, eu acho que isso, Bruno, gera uma rusga muito grande no vestiário. Sim. Principalmente pelo Jimmy Butler, que é o líder desse elenco. Né? O cara tá dando sangue pelo time, fazendo seus 30 pontos, jogando, jogo sim, jogo não. E aí você sabe que a diretoria não pode ajudar você, pode fazer uma contratação, tem vários free agents interessantes no mercado e não faz porque não quer gastar dinheiro. Eu acho que mostra um pouco de como o Heat tá vendo essa temporada, né, Brunão? Então, assim, pra envelopar, passar pra vocês. A minha concepção a liga tá se tornando mais jovem e mais rápida hoje, né, os times. E o Heat tem ido na direção oposta. É um time que tá ficando mais velho, um time que foi atrás do Kyle Lowry, o Jimmy Butler é um cara mais velho, né? Os próprios veteranos, o Gabe Vincent, né, são caras mais velhos, que não tá vingando, cara. Eles precisam de uma injeção de ânimo, eles precisam de uma injeção de mentalidade, precisam mudar um pouco essa mentalidade que eles estão enfrentando essa temporada, pra inflamar um pouco mais esse time, que é conhecido por esse DNA competitivo, Brunão. Então, assim, se o sucesso do ano passado passava pelas bolas de 3, né, vale dizer também que o Heat ano passado era o primeiro time em porcentagem de acerto de bola de 3 e defesa, que era um time completamente dominante dentro do garrafão, com o Bam Adebayo jogando super bem, o Jimmy Butler, né, são bons defensores. A intensidade não tá me satisfazendo. A esperança, Bruno, é que eles sejam os Celtics desse ano, né, que depois do Natal eles virem uma chavinha. Só que, como eu tô falando, eu tô sentindo pela linguagem corporal desses jogadores e pela
pela mentalidade desses caras, pela pouca dedicação que eu tô vendo dentro de quadra, principalmente esses 2 jogos super ganháveis contra Pistons e San Antonio, alguma coisa tá bem errada lá em Miami, sim, Bruno. Você falou um pouco sobre essa parte de a diretoria não ir atrás de opções. Eu acho que esse foi o erro primordial, assim, do time em relação a vindo da temporada passada. Eu acho que eles confiaram demais em um grupo de jogadores que na época, né, se imaginava que eles dariam um salto de capacidade, de produtividade, de qualidade dentro de quadra que eles não deram, né? E aí eu tô falando daquela série de jogadores que, né, no começo da temporada eles não eram cotados como peças importantes pro elenco, e quando foi chegando ali perto da semifinal, final de conferência, eles foram ganhando cada vez mais importâncias. O Max Struz, o Caleb Martin, o Gabe Vincent, né, jogadores que foram ganhando espaço ao longo da temporada, porque eles fizeram realmente um playoff muito acima da média, né? Eles conseguiram suprir carências do elenco quando o time tava precisando muito, tava com muita lesão, né? O Kyle Lowry teve muito problema com lesão na temporada passada. O que eu imagino que aconteceu ali da diretoria, ali, do Pat Riley e tudo, é que eles acreditaram, né? Até o próprio Spoelstra também acreditaram que esse salto ele ia durar e que não teria sido só um playoff que os caras jogaram muito acima da média. Sim. E que depois, né, isso não se traduziria para uma temporada regular. Então eles apostaram nessas pessoas, tanto que quando você pega a ficha de pontuadores aqui do Miami, esse trio tá ali em quinto, sexto e sétimo, só estão atrás das grandes figuras da franquia, né? Que é o Butler, o Adebayo, o Hero e o próprio Lowry. Basicamente o time, para mim, parece está pagando o preço de não ter feito um mercado robusto. E pior, um mercado onde eles perderam muitos jogadores, né? Acho que Bruno Silva. É inegável a falta que o PJ Tucker tá fazendo nessa equipe. Eu vou interceptar agora a sua bola. Diga, intercepte. Você tá aí falando, eu acabei de roubar a bola aqui, ó. Tá certo? Diga. Porque você estava se preparando pra jogar pra mim essa bola. Isso, exato. Mas eu acho que, na verdade, hoje, você justamente falando, quem devia receber a assistência pra enterrar a bola é você é o torcedor aqui do Heat, porque eu, ouvindo você falar isso aí, fiquei na minha cabeça aqui matutando, que é o seguinte: normalmente a gente fala do Miami Heat aqui com uma certa confiança, até ausente, por exemplo, nos blocos que a gente fez recentemente, do Boston Celtics e do Phoenix Suns, onde a gente precisou dizer, talvez as nossas preocupações iniciais não fossem bem basadas, não fossem necessárias. Na verdade, os times estão bem. Enquanto o Heat normalmente é o contrário. A gente começa o ano muito confiante de que, ok, talvez o Heat não seja campeão, mas a gente acha que existe uma base sólida ali, a famosa, como você deve saber muito bem, Heat Culture, né, a cultura do Heat, que vai desde o Pat Riley até o Eric Spoelstra, até um time que é composto de jogadores normalmente com um perfil bem competitivo, como é o Jimmy Butler, como é o Kyle Lowry, como é o Tyler Hero e como era o PJ Tucker, que, como você bem falou, não tá lá e tá fazendo uma falta grande. Então, cara, o que é que você acha? Porque, assim, eu vou falar isso tudo, eu concordo com tudo que você tá falando, eu acho que o Felipe, na verdade, já tratou muito bem, assim, do que é o grande problema. É um time que tá envelhecendo. É engraçado, né, porque tem alguns jogadores jovens lá muito talentosos, como o próprio Tyler Hero. O Duncan Robinson, eu acho que a gente esperava mais uns 2-3 anos atrás dele do que ele tá agora. O Hero, sem dúvida, assim, é um asset jovem muito importante. Eu acho que ele não pra mim ele não é intocável, mas também eu não acho que você deve trocá-lo agora. Eu acho que você devia, talvez, eu exploraria, se essa temporada não for de acordo com o esperado, dentro do possível uma reconstrução, porque eu não sei até onde você vai com o Butler e o Lowry ali. Mas, antes de pensar no futuro, eu queria justamente jogar a bola pra você para lhe perguntar duas coisas. Por que a Heat Culture parece estar falhando este ano e o quão preocupado você está? Porque eu acho que o Heat está num leste muito competitivo, sem dúvida alguma. A Conferência Leste, ela é uma das assim, ela está num dos melhores estados que a gente viu nos últimos anos na NBA. Mas eu não consigo descartar que o Heat, olhando aqui hoje para a tabela, possa subir até, sei lá, a sexta posição, sabe? Se dá bem. Se as fichas caírem pro lado correto aqui. Mas é justamente por isso que eu queria lhe perguntar, o quanto você tá preocupado? Porque eu olho hoje pro leste, e tudo bem, o Heat não está jogando o que a gente achava que eles podiam jogar.
estão hoje negativos, 12 vitórias e 15 derrotas. Mas eles estão apenas, o quê? 2 jogos atrás do Hawks, que tá ali na quinta posição com 14-13. Então, eu queria entender o porquê que você está e o quanto preocupado com o Heat aqui. Eu acho que eu tô, assim, acho que o principal pra resumir, assim, tudo que você falou, realmente, a tabela é um negócio que atrapalhou muito, né, porque você tá falando, a tabela não é tão preocupante o começo da temporada foi muito difícil, teve muitos jogos, muitos oponentes difíceis, né, o Heat logo de cara teve que pegar o Celtics, pegou o Warriors, pegou o Kings que tá bem, pegou o Blazers que tava numa boa fase, e agora pode chegar num ponto mais tranquilo de jogos que vai ter essa subida. Mas acho que me preocupa mais é que, tudo bem, nas últimas 2, 3 temporadas o Heat talvez não fosse o favorito, nunca despontasse como favorito, mas a gente tinha certeza de que pelo menos o time ia brigar. Tinha estrutura e tinha mentalidade pra brigar, pra chegar ali numa semifinal de conferência, pra chegar numa final de conferência, pra vender caro, né, uma vaga caso o próprio time não conseguisse. Essa temporada não me parece que isso vai acontecer. O que eu acho que é o cenário mais preocupante para um time que tá preso no modo de ganhar agora. O Butler renovou um contrato gigantesco na temporada passada, que acho que foram 3, 4 anos, se eu não me engano. Então, assim, vai chegar naquela situação em que não vai poder dispensar o Butler, né? Vai ter que manter ele no time. E ele cada vez mais fica uma figura difícil de ser trocada, né? Exceto naquele salvo caso lá de time que tá querendo liberar a folha de salário, mas isso aí é só pra depois do final do contrato dele, que tá muito longe ainda. Agora, eu não acho que isso é um problema, né? Você é maluco dizer que o problema do time é o Jimmy Butler quando o cara é o principal pontuador da equipe e muitas vezes em quadra parece ser o único cara que tá realmente disposto, dando sangue ali pela vitória do time. Até na própria entrevista que sempre o foi citou, assim, né? Ele sempre tem essa característica. Se ele tá reclamando, eu imagino que tem um motivo claro a respeito disso. Eu acho que a minha preocupação maior é, de fato, que essa vai ser a primeira temporada em muito tempo que o time não tem aspiração nenhuma, o que eu acho que é muito estranho para todos os movimentos que a franquia vem fazendo ao longo desses últimos anos, assim, de, né, se manter firme, se manter como um time que quer ali estar entre os possíveis contenders e quem sabe ali num ano ou outro, né, abocanhar o título, né, até a própria... Existe isso muito jamais no terreno da especulação, né, que o Pat Riley ele tá insistindo muito em querer ganhar um título logo porque ele quer aposentar. Só que ele quer aposentar depois que ele ganhar mais um. Então, isso ajudaria a explicar um pouco porque que o time tá preso nesse modo e não dá uma de jazz, por exemplo, né? Aperta o botão do reset e começa do zero. Acho que essa é a principal preocupação. Eu não tenho muitas expectativas, ainda mais nesse leste que realmente agora tá muito mais competitivo do que os outros, né? Não que eu acho que o Miami da temporada passada, por exemplo, eu acho que conseguiria competir ainda mais de igual para igual com os outros times que estão lá na frente, né? Eu acho que conseguiria competir com o Bucks ou com o próprio Celtics, com Philadelphia, mas com esse estado, né, mental, eu acho, da equipe, vai ser muito, muito, muito complicado. E eu não vejo muito uma maneira de resolver o problema atual do time que não passe por os caras começarem a jogar mais. Não tem jeito, assim. Eu não vejo uma solução mágica no mercado. Talvez o Felipe é um cara que costuma tirar da cartola boas trades, talvez ele consiga pensar em alguma coisa, mas assim, eu não consigo ver uma solução no mercado pra isso. Eu acho que você acertou um ponto talvez muito importante do que a gente tá falando, porque como eu mencionei, né, eu ainda acho que o Heat tem condição até de subir pra playoff mesmo, sabe, sem ser até play-in. Uhum. Mas eu acho que você acertou na mosca aí com o que você falou, que ok, mas e depois? Porque o Heat era um time que até ano passado, justamente, foi até a final de conferência, a gente sabia que tinha condição de estar ali brigando até, quem sabe, por um título, né, a questão de lesão ou outra ajudando ou atrapalhando adversários, no caso também, poderia cair tudo certo pro Heat chegar até um ponto que ele estava na final da NBA. E me surpreende que esse ano eu acho que não tem a menor chance, assim, apesar das polêmicas, eu colocaria mais grana no Nets do que nesse, né, do que nesse Heat, sabe? Mesmo o Nets com toda aquela bagagem que existe ali,
Porque eu sei que numa hora de, tipo, vamos ver de jogo, pô, mano, assim, com Kevin, se você vai ter de um lado Kevin Durant e do outro o Jimmy Butler e você não sabe dos dois lados com quem contar, eu ainda aposto no Kevin Durant, sabe? Se é só um de cada lado que a gente pode contar de certeza, seria ele, mas eu também não sei qual que seria a solução, não pra questão de, tipo, o Heat não ser um time de loteria, que eu acho que isso não vai acontecer, mas pro Heat competir esse ano, eu também não sei qual é a solução, não. Porque mostra o problema de elenco também, né? Vocês mencionaram comparação com o Brooklyn Nets, eu concordo completamente. O Heat, quando se deu bem nos últimos anos, ele dependia de corridas históricas do Jimmy Butler. Ele dependia de performances de 40, 50 pontos de Jimmy Butler toda noite, senão eles não ganhavam. Justamente porque não tem ajuda ofensiva nesse elenco. Né? Muito menos agora que o Tyler Hero tá no quinteto titular e a segunda unidade não ajuda. O Bruno mencionou, né, os caras que estão ajudando essa primeira unidade, que é o Gabe Vincent, o Max Strus e o Duncan Robinson. Bruno, vale lembrar que são 3 caras que não foram draftados. Sim. Então, quando você deposita suas esperanças em 3 caras que sequer foram draftados, com todo respeito, é difícil você exigir desses caras performances contundentes, performances consistentes, coisa que não vão acontecer. Então, vale dizer assim, que esse ano tá mostrando um pouco assim do problema da montagem além desse hit. Como você mencionou, né? Por algum motivo se encaixou no passado e aquele hype foi criado, achou-se que o time ia repetir essas atuações que não tá acontecendo. Eu acho complicado, assim, acho que até pra chegar mais pra finalizar, assim, uma coisa que talvez... Tem um cara que eu acho que, na real, pode ser o fiel da balança pra essa mudança do time, é o próprio Bam Adebayo, né? Porque, de certa forma, é meio que o jogador no qual o Miami aposta o seu futuro, né? Beleza, o Jimmy Butler é o presente, mas, pô, o Adebayo tá com... Deixa eu pegar, não peguei a idade dele aqui. O Adebayo tá com 25 anos, cara. Ele, em teoria, é o cara pra ser o principal jogador do time aí pra muitas temporadas. E... beleza. Essa temporada eu acho que talvez seja até uma das melhores dele, em termos de números, em termos de pontuação. Eu tô até olhando aqui os números dele. Ele tá acima da média praticamente tudo. Só não tá em assistência, mas né, não é tanto um fundamento pra posição dele que conta. Mas em pontos ele tá fazendo médias muito acima da média da carreira dele, né? 20 pontos contra 14 da média da carreira. Rebotes ele também tá pegando muito mais, né, do que normalmente ele faz. Só que eu ainda esperava um pouco mais. Eu acho que a gente fica naquela coisa assim, é muito parecido talvez com que guardadas as devidas proporções, o que se espera do Anthony Davis, assim, como uma hora ele vai pegar e assumir essa responsabilidade. Eu não sei o quanto que ele vai conseguir assumir essa responsabilidade enquanto o Jimmy Butler estiver lá, né? Não sei se isso pode acabar criando algum conflito, alguma coisa que prejudique ali o clima no vestiário. Mas eu acho que essa questão de pelos jogadores passarem mais e assumirem mais responsabilidades, eu acho que passa muito por ele também. Eu acho que ele pode fazer mais do que ele tá fazendo. Ele já está fazendo mais do que ele normalmente faz, mas eu acho que ele pode ainda mais. E é nesses cenários incertos e, de certa forma, de crise, que os grandes jogadores começam a forjar a sua história, seu legado. Eu acho que esse é um momento, né, uma oportunidade que, a meu ver, se ele não crescer, ele vai deixar passar. E eu vou só mencionar também o Oladipo. Sim. Porque se ele for minimamente jogar, não tô pedindo pra ele voltar a ser o Oladipo de Indiana, onde ele foi All-Star, vale lembrar disso. Então o potencial existe. A gente espera que ele fique saudável e disponível, porque ele é um jogador bom assim, ele sempre foi uma potência ofensiva, desde a época do Orlando, onde ele foi draftado. Então assim, eu espero que ele consiga fazer esse papel que o Tyler Hero fazia no passado, que não é pedir muito, não é pedir 15, 20 pontos, não é pedir muito do Oladipo, e eu acho que ele tem capacidade, e ele pode injetar um pouquinho de ânimo nessa segunda unidade aí, que tá tão carente de poder ofensivo. E seria uma ajuda muito bem-vinda, né, Brunão? Porque, como a gente falou, o Jimmy Butler tem todo jogo que o cara vai fazer seus 40 pontos, né? Exatamente. Bom, a gente quer saber agora a sua opinião, você que tá aqui assistindo a gente. O que você acha que precisa acontecer no Miami Heat para mudar um pouco essa temporada que tá realmente com poucas perspectivas? Deixa aqui seu comentário. Não se esqueça também de curtir aqui o vídeo. Se chegou aqui até o final, a gente imaginou que você gosta do conteúdo. Então já curte aí, assina o canal 3 Pontos e a Falta e ajuda a gente a fortalecer cada vez mais, chegar a cada vez mais fãs de NBA.